Oi, gente, tudo bem? Estou eu aqui de volta, né, com os meus quitutes. E hoje eu venho trazer uma receita que há muito tempo eu já queria ter trago aqui para o nosso canal, né? Mas vou deixando passar. Essa receita é minha, já bem antiga. Posso mostrar meu caderninho aqui sujo, já bem antigo, ó, com os ingredientes, ó, fica até mais fácil aí para vocês verem, né? Se vocês conseguirem entender a letra. Meu caderninho já vai fazer mais de 20 anos que eu tenho ele. Então, já tem tempos que eu tenho vontade de trazer para vocês essa receita, né? Que é a receita do biscoitinho de farinha de milho, tá? O que eu vou utilizar? Se deu para vocês entenderem, né? É 3 copos de polvilho e eu estou usando o doce. Gente, sempre usei o polvilho doce, então não sei se com o polvilho azedo dá certo, tá? Aí, se vocês quiserem tentar, tem que ser por conta de vocês, com o polvilho azedo. O copo que eu estou utilizando para fazer as medidas é esse copo aqui, ó, que dá ele bem cheinho aqui, ó, bem cheinho mesmo. Ele dá 200 ml, tá? Então, eu estou utilizando 3 copos de polvilho doce, 1 copo de farinha de milho. Gente, eu queria mostrar para vocês o pacotinho da farinha. Só um minutinho eu vou pegar. Então, gente, a farinha de milho é essa aqui, ó, para não haver dúvida, tá? Farinha de milho, ó. Aí, a marca aqui não interessa, né? Mas é essa farinha de milho aqui, de floquinho, tá? Olha para vocês verem. Então, 1 copo, né, de farinha de milho, 1 copo de óleo, 3 ovos e 1 colher de sopa de sal e 2 copos de leite, né? O sal é a gosto, tá, gente? Vocês colocam aí o tanto que vocês acham que vocês podem consumir, né? Mas a receita pede 1 colher de sopa. Então, esses são os ingredientes, tá? Então, gente, transferi a farinha de milho aqui para uma vasilha maior, né? E com 1 dos copos de leite, eu vou colocar aqui nessa farinha de milho e vou deixar aqui de molho por um tempinho, tá? Até eu ir continuando a receita lá, né? Essa farinha de milho vai ficar aqui de molho em 1 dos copos de leite, tá? O outro copo de leite que eu vou colocar aqui, eu vou molhar o polvilho, tá? E vou dar uma sovada nele com outro copo de leite aqui, ó. Vou molhar o polvilho aqui. E vou dar uma sovada nesse polvilho com a mão aqui mesmo, né? Pra tirar todos esses gruminhos que sempre o polvilho tem, né? Esses gruminhos assim, ó. Tá? E vou dar uma boa mistura. Então, gente, eu já sovei o polvilho aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó, com um copo de leite, né? Sovei ele aqui com um copo de leite. Agora, em outra panelinha, eu vou adicionar o copo de óleo e vou aquecer esse óleo até soltar aquela fumacinha, tá? Bem quente mesmo. Então, gente, ó, o óleo aqui já tá levantando a fumacinha de quente, né? Agora eu vou escaldar o polvilho, tá? Você joga, cuidado para não se queimar, tá, gente? Ó, joga de novo. Gente, às vezes dá algum corte aí, eu vou explicar o que tá acontecendo. É que minha câmera tá estragada e talvez eu coloque ela para filmar e ela desliga sozinha, tá? E eu ainda não estou tendo condição de comprar outra câmera. Mas futuramente aí, quem sabe eu compro outra, né? Porque ultimamente a gente tem gastado bastante com problemas de saúde. Minha mãe doente, meu irmão, eu. Por isso até que eu tive afastada aí uns dias das receitas, né? Cuidando desses problemas aí. Mas graças a Deus vai ficar tudo bem. Futuramente talvez eu consiga comprar uma câmera melhor para nós aí, né?
Essa aqui pode pifar a qualquer momento. E talvez eu passe até um tempo sem gravar, mas eu não pretendo abandonar vocês, tá, gente? Eu vou estar aqui com vocês para sempre. Vocês vão ter que me aturar. Então, gente, aqui, ó, eu escaldei o polvilho, né? Vou colocar o sal. Vou colocar aqui a farinha, né, de milho, que já tava de molho. Ela ficou assim uma papinha. E aí, vou misturar aqui, né, a farinha de milho no polvilho. Vou colocar os ovos, pode colocar os 3 de uma vez, 3 ovos inteiros. E agora a mão na massa, né, gente? Agora é sovar bem aqui, misturar todos os ingredientes, até ficar bem misturadinho. E em seguida eu volto aí, tá? Então, gente, agora com uma manga... Aí, gente, pra quem tem a manga, né, o tal negócio, a câmera desligou e eu não consegui gravar. Eu utilizo uma manga dessas de confeiteiro, né? Quem não tem, utiliza uma embalagem dessa que vem com açúcar, o arroz, que é mais forte, né? Aí, corta aqui, ó. Corta aqui em cima, aqui do lado. E fura aqui o buraquinho, ó. Tá? E coloca a massa, né? E em uma forma aqui untada, você vem e faz seus biscoitinhos assim, ó, bem grossinho, tá? Ó, bem grossinho. Até mais grosso um pouquinho que esse meu, tá? E leva pra assar no forno mais ou menos aí 200 graus, tá? Aí depois o tempo pra assar eu vou deixar aí pra vocês na descrição do vídeo, tá? E depois de assado eu deixo o tempo aí pra vocês, né? E então é isso, gente. Agora eu só vou terminar aqui e levar pro forno, tá? Então, gente, depois de assado fica assim, ó, tá? E ele fica uma delícia, tá? Eu vou juntar todos aqui, né, que eu assei. O tempo de forno foi aí mais ou menos uns 25 minutos. De forno pré-aquecido a 200, né? 200 graus. E é isso, gente. Eu vou arrumar aqui, né? E venho mostrar pra vocês. Então, tá aqui, gente, ó. Os biscoitos, tá? O rendimento dele é esse aqui, ó. Que vocês podem ver. Ele não é um biscoito crocante, tá? Ele é um biscoito macio. Mas um macio assim que não é murcho. Que vocês podem ver aí, tá vendo? Ele é inteirinho, ó. Ele só não é duro. E o saborzinho que dá assim, tipo o sabor de fubá, é uma delícia, gente. Essa receita tá comigo há muito tempo. Eu sempre faço ela. E não me arrependo. Toda vez que eu faço, eu me arrependo de não ter feito mais vezes, tá? A textura dele é de pão de queijo. O sabor também, acho que pelo azedinho da farinha de milho, que a farinha de milho tem um azedinho, né? Também lembra o pão de queijo, tá? Mas com gostinho a mais de fubá. Gente, é só vocês fazendo aí pra vocês saberem como que é bom, tá? Porque eu explicando, não tem como eu, assim, falar como que é o sabor, né? Então, a textura é do pão de queijo. Lembra aquele azedinho que o pão de queijo também tem, do queijo. Aquele saborzinho que o pão de queijo tem aí do queijo, né? Mas com um saborzinho a mais de fubá, por causa do fubá da farinha de milho.
Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Mas antes de terminar esse vídeo, eu queria fazer um pedido especial aqui para vocês. Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês, falar aqui para vocês é sobre esses artesanatos aqui, ó. Que é o meu irmão que faz, né? E aí eu queria pedir para vocês dar uma passadinha no canal dele aí e se inscrever lá, né? Porque pra tá ajudando. O nome do canal dele é Marcenaria do Gordo, com Admilson Leonel. Vou estar deixando aí o link do canal dele na descrição dos vídeos, tá? E então, gente, mostrar aqui, ó, é a canequinha com o pratinho, ó. Tudo muito perfeito aqui, ó. Tá vendo? A xícara com o pratinho, né? O bule. O bule. Gente, o bule funciona de verdade, tá? Tem furinho e tudo. Sai, pode colocar coisa dentro dele, que ele sai líquido, mas é uma peça de decoração, né? E a bandeja, gente. E esse kit, como você está vendo aqui, só que com 6 canecas, né? No caso aqui tá 7. Mas esse kit, como você está vendo aqui, ó, sai por R$140, tá? Enviamos para qualquer parte do Brasil com frete por conta do comprador. E o número do CEP aqui, para vocês calcular o frete, é 38.870-00, tá? E quiser encomendar aí pelo WhatsApp, que é 034 98849 3380, tá bom? E então é isso, gente. Passa lá e se inscreva, né? Você está fazendo um bem muito grande se inscrevendo aí no nosso canal, no meu, no dele, para estar ajudando, para a gente poder estar levando mais vídeos maravilhosos para vocês, como esse e como os que tem lá no canal dele, tá bom? Então, um abraço, um beijo e fica com Deus. Tchau, tchau.